Vamos falar de oxigênio no gerador de ozônio. Eu sou a Letícia Zucarato, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero explorar para você como ter um bom resultado com o seu gerador de ozônio, às vezes tendo um bom concentrador de oxigênio. Mas antes disso, roda a vinheta. Vamos lá então. O princípio do ozônio é o oxigênio. Vamos aqui para o meu tablet. Então, quando eu olho ali para o ozônio, para a molécula ozônio, que é a molécula do triângulo do ozônio aqui, que são 3 oxigênio, ele vem da onde esses 3 oxigênio? Ele vem da quebra da dupla ligação. Então, eu quebro essa dupla ligação do oxigênio, deixando o oxigênio solto, e aí ele vai acoplar e vai transformar isso em ozônio. Então, se o princípio do ozônio é ter mais concentração, eu preciso ter o oxigênio concentrado, um oxigênio puro, um oxigênio limpo. Para isso, o que acontece? Na nossa atmosfera, quando a gente fala da atmosfera, eu tenho 21% de oxigênio disponível. Quando eu vou para um concentrador de oxigênio, eu tenho 95% disponível. Depois eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, mostrando que através de um oxímetro você consegue medir isso. Então eu consigo saber o quanto aquele concentrador de oxigênio está funcionando ou não. Esse concentrador ele está danificado, ou seja, ele está com uma concentração muito baixa de oxigênio. Provavelmente ele vai apitar, ele vai dar alarme, ele vai mostrar que está errado. Tá praticamente ambiente. Vou colocar agora num concentrador que está funcionando. Então, o concentrador que já tá bom, ele já sobe. Aqui é uma forma da gente medir e verificar que tá funcionando, ó. Ou seja, ele tá acima de 92, ele tá muito bom, 93,8, 94, a concentração dele tá bem estável. Diferente desse que tá apitando e não sobe a concentração. Ó, ele vai despencar agora, porque a concentração dele tá muito baixa e ele tá alarmando isso, que a concentração está baixa, por isso que ele tá apitando. Ele vai voltar a 20% normal. Ok, nós temos os concentradores de oxigênio, aquele em forma de maletinha, que você já deve conhecer, certo? E tem alguns equipamentos que têm acoplado o concentrador de oxigênio dentro dele, que são as peneiras moleculares. Aqui dentro da peneira molecular tem um monte de bolinha chamada zeólitas. Que aqui dentro também do concentrador de oxigênio também tem essas zeólitas. É através das zeólitas que eu vou transformar esse 21% de oxigênio a 95% de pureza. É por isso. E o oxigênio, esse ar que está entrando ali, ele não pode ter o quê? Umidade. Quando eu entro aqui nas peneiras moleculares aclopada com ar comprimido da sua fábrica,
você precisa ter esse ar comprimido seco, isento de óleo, isento de ar, isento de ar não, isento de óleo, isento de água, isento de umidade. Você precisa ter este ar tratado, e geralmente esses ar não são tratados. E aí o que acontece? Aqui dentro da sua peneira molecular vai começar a entrar umidade, e essa bolinha que é desse tamanhozinho aqui, ela vai começar a crescer e depois vai virar um farelo. Eu acho que você já viu um farelo esbranquiçado dentro do seu gerador de ozônio. Esses farelos esbranquiçados dentro do seu gerador de ozônio é as zeólitas que está esfarelando, e aí você está perdendo concentração. Outro ponto relevante também aqui são os times. Se você perceber um concentrador de oxigênio bem estabilizado, ele fica... E observe, às vezes, o seu concentrador de oxigênio, que ele está... Esse a mais, ele está liberando os gases. Então, a sua peneira molecular vai ficar 95, 90, 85, 80, 70, 95. Ela fica louca ali dentro. Quando você tem um timer correto, você vai ver que você vai manter ele o tempo todo a 95%. E isso impacta diretamente a concentração do seu gerador de ozônio. Diretamente, tá? Tem gente que acha que, eu vou colocar ali, vou aumentar minha amperagem do gerador de ozônio e vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Para você ter uma noção aqui, se o seu gerador de ozônio for de 10 gramas hora, com concentrador, ok. Com ar comprimido, isso aqui vai gerar 2, 3 gramas horas. Então, às vezes você fala assim, mas eu tenho um gerador de 10 gramas. Ok, você tem o gerador que gera 10 gramas, mas você não está entrando com oxigênio que gera 10 gramas, senão você não vai conseguir fazer isso. Um outro ponto relevante aqui também que as pessoas esquecem é o concentrador de oxigênio precisa respirar oxigênio. Ele precisa respirar oxigênio para potencializar o oxigênio. Se você deixa esse concentrador de oxigênio num ambiente onde tem ozônio ali dentro, você vai danificar e você não vai potencializar. Então, por isso você fala, meu concentrador dura 1 mês, dura 2 meses, dura 3 meses. Ele dura 1 mês ou 2 meses, porque você deixa esse concentrador num ambiente que tem cheiro de ozônio. Tira ele, afasta ele desse ambiente, porque ele precisa de oxigênio para transformar em oxigênio potente. Lembrando aqui, eu tenho ar ambiente, esse ar ambiente vai pegar o compressor, e deste compressor vai ir para as eólitas, que das eólitas você vai ter o ar já potencializado. Ou seja, eu saí aqui de 21% e eu vou para 95% de pureza desse oxigênio. Esse é o fluxo lógico que você precisa ter de um concentrador. Se está entrando ozônio, ele vai danificar a placa, ele vai danificar o processo, ele vai danificar o que está acontecendo ali no meio e vai danificar o seu concentrador de oxigênio. Então, você tem muito problema com concentrador de oxigênio, provavelmente deve ser por isso. Então, você tira ele da sala, onde está esse ambiente de ozônio, e deixa ele no local que não tenha este ozônio no seu ambiente. Você vai ver que a durabilidade vai ser muito maior. Um concentrador de oxigênio é para funcionar tranquilamente de 12 a 18 meses sem nenhum problema. Depois ele vai dar problema. Por quê? Porque as eólitas vão saturar. E se as eólitas satura, é porque ela perdeu potência. Perdeu potência, o seu concentrador vai alarmar. Outra referência muito legal, que quando você usa as peneiras moleculares no seu equipamento, ele não tem alarme, ele não te alarma. Diferente desse que está apitando e não sobe a concentração. Que essa concentração está caindo, diferente do concentrador aqui que alarma. Isso mostra o que para você? Ou não está mais gerando 95%. Quando que você vai começar a se atentar a isso quando o seu concentrador é aclopado?
quando você perde concentração. Só que a hora que você perde concentração, isso já vai afetar diretamente o seu processo. E aí você já passou garrafão, você já passou garrafinha, você já passou todo um processo aí que não seria legal você ter esse erro somente num rinser, numa lavadora, e aí você fala: "Meu Deus, mas estava aqui 0,4, 0,5 ppm, agora está com 0,1". Provavelmente é o seu concentrador de oxigênio que está danificado. Vou deixar aqui nossas redes sociais para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu sempre estou ali no Instagram, colocando vídeo, fazendo comentário, falando sobre o nosso dia a dia. E se você quer aprofundar mais sobre essa parte do ozônio, eu tenho um curso chamado Entendendo o seu gerador de ozônio, vou deixar aqui abaixo na descrição. Esse curso eu explico para você tudo isso que eu estou falando da peneira molecular, mais Venturi, mais concentração, mais como o seu gerador funciona, mais tubo de segurança. Então é um curso rápido de 2 horas que você aprofunda, principalmente o pessoal da mecânica, para entender melhor como que é um funcionamento de um gerador de ozônio. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, deixe seus comentários aqui, sua dúvida sobre ozônio, você entra em contato com a gente. Às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas sobre como é que tá aí o processo do ozônio. Não tenha timidez. Pode mandar mensagem para o meu time, ou pode deixar aqui no comentário, que sou eu mesmo que leio, e eu vou te dar todo esse suporte para vocês. O importante é que você saiba utilizar o seu gerador de ozônio. Às vezes você tem um gerador de ozônio bom aí, só não está funcionando de forma correta. E eu, nesses 20 anos de trajetória, já coloquei muito gerador de ozônio, não sendo só da Óseo, mas muito gerador de ozônio para funcionar. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre isso, eu e a minha equipe técnica está sempre aqui para te ajudar. Tchau!